Hello students, how are you? Fine or bad? I hope you are fine. So, the new class today about the new subject. Bom, a nossa aula de hoje é sobre um novo assunto e nós vamos falar sobre what time is it? Ok? Nós vamos usar essa expressão aí para identificarmos e aprendermos a identificarmos e falar as horas em inglês, ok? Lembrando que eu deixei a correção da nossa última atividade lá na nossa biblioteca, então você tem aí a correção dos exercícios da aula anterior, que foram numbers 50 until 101, que foi de 50 a 101, ok? Let's go now, come on. Bom, what time is it now? Tem como significado que horas são agora. É uma expressão usada para saber as horas. Então, quando eu quero saber as horas, eu vou perguntar da seguinte forma: What time is it? Or What time is it now? Ok? Significa que horas são. Aí nós temos example. What time is it? Aí o relógio está marcando 7h35. Então nós temos aí o termo para ser perguntado as horas e agora eu vou responder. Por isso que nós já estudamos os numbers, os números, para que agora nós possamos utilizá-lo nesse momento de horas. E aí eu sempre tenho que iniciar, não posso deixar de esquecer. Como eu vou responder às horas? Vou iniciar usando o termo it is ou então it is, que está entre parênteses. Então sempre tem que iniciar teacher, yes, com essa forma, que é o it is. Posso usar o it is, como posso usar o it is, ok? Aí eu tenho essa frase inicial que significa são. It is, ou então it is, significa são. E aí eu tenho os números 7, ok? Que é o 7 em inglês, e o 35 você já aprendeu, que é o 35. Então vou usar a expressão it is 7:35. Ou então it is 7:35. Então estou dizendo são 7h35, ok? Então os números eu falo igualzinho ao que nós aprendemos, tanto na escrita quanto na pronúncia, ok? Vamos a outros examples. Bom, aí eu tenho outros horários, né? What time is it? Você já sabe o que significa, que horas são. E aí eu tenho outros exemplos. Então a hora está marcando agora 2 horas no meu reloginho digital ali, ó. Você está vendo, está marcando 2 horas. Então como eu vou responder? Iniciando sempre com it is, 2 em inglês, 2. Toda vez, aí eu tenho a expressão o'clock. Por que o'clock? O'clock sempre será usado quando os minutos forem 00. Então, 2 horas, 3 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia. Então, quando for hora exata, eu uso o termo o'clock. Então, eu tenho it is 2 o'clock, ok? São 2 horas em ponto. E se fosse 2:01, teacher, posso usar o o'clock? Não, aí você não usaria o o'clock, só usaria o it's 2:01. São 2:01, ok? Então só uso o termo o'clock quando a hora for exata. Outro exemplo, meio-dia 55, ok? Ou 12:55. Então como eu vou iniciar? It is, 12 em inglês, 12, 55, 55. Então aí eu tenho o termo it's 12:55. Então eu tenho a expressão da minha frase são 12:55, ok? Aí eu tenho outro termo, outra hora, 4:30, não é isso? Como eu falo 4:30 em inglês? It is 4:30. It's 4:30. Então eu estou dizendo que são 4:30, ok? Então com os relógios digitais nós temos aí os números, então são bem mais fáceis. O último exemplo é com relógio de ponteiro. Então nós temos os reloginhos de ponteiro aí.
Bom, nesse caso, eu vou me apegar àquela tabuadinha de 5. 5 vezes 0, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Por que tabuadinha de 5? Porque você vai observar que no relógio nós temos esses pontinhos aí. Nesse círculo nós temos os pontinhos. O primeiro pontinho que está lá no centro, grande, ali eu vou marcar como se fosse o início dos meus minutos, que é o 0. Aí depois eu tenho o primeiro pontinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai dando a volta. E aí, cada pontinho desse, eu tenho ali os meus minutos. Bom, o que eu preciso perceber? O relógio ele tem 2 ponteiros, pelo menos. O ponteiro pequeno marca a hora e o ponteiro grande marca os minutos. Então eu tenho o ponteiro pequenininho apontado lá para o 10º pontinho. Então se eu for contar desde o início lá em cima, aí depois eu venho 1, 2, 3. Quando eu chegar lá onde ele vai estar apontando, ele está apontando para o 10º pontinho. Então o pequeno marca a hora. Então se ele está apontando para o número 10, eu vou dizer it's 10. Ok? 10 em inglês, it's 10. São 10 horas. E o ponteiro grande, ele está lá no segundo pontinho. Ok? Então o primeiro lá em cima no centro é o 0. Depois eu conto 1, 2. O ponteiro grande está marcando, apontando para o segundo ponto. Então o ponteiro grande está marcando para o segundo pontinho. Então eu vou usar a tabuada de 5 na referência dos minutos. 5 vezes 2, porque eu estou no segundo pontinho, 10. Então a hora são 10 e 10. E em inglês, it's 10, 10. Ok? Então é legal aí você pedir alguém na sua casa para poder te ajudar aí a ver horas em relógio de ponteiros, ok? Vamos aos nossos example. Bom, aí eu tenho number 1, exercise, about what time is it. Então, os exercícios é sobre a expressão what time is it, que significa que horas são. Aí eu tenho os reloginhos na letra A. O reloginho na letra A, veja aí que eu tenho o ponteiro pequenininho apontando para o 9 e o ponteiro maior apontando para o 12. Lembra que eu falei que o 12 é como se fosse o início do minuto, que é 0, 0? Então eu tenho uma hora exata. Os minutos estão no 0, porque o ponteiro grande está apontando para o 12. Então representa 0 minutos. E aí o pequenininho está apontando para o 9. Então eu tenho o quê? 9 horas. Em inglês vai ser it's 9 o'clock, ok? Então você vai escrever embaixo it's 9 o'clock. Na letra B, você tem um reloginho digital marcando 5h28. Então, esse é mais fácil. Na letra C, você tem um reloginho marcando 10h10. Na letra D, você já tem um relógio de ponteiro aí, ó. Veja que o ponteiro pequeno está apontando para o 2. Lembrando, o ponteiro pequeno marca a hora e o grande marca o minuto. Aí o grandão está apontando lá para o 10. Então, você vai fazer a tabuadinha de 5. 10 vezes 5... 50. Sempre multiplicar por 5, 5. Se tratando de minutos, sempre multiplica por 5. Vê aonde ele está apontando, se é para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e multiplica por 5. E aí vai ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 55 minutos ou 00, ok? Então aí você vai descobrir a hora aí. Letra E. No relógio digital está marcando 12h05, então você vai escrever. Na letra F está marcando meio-dia, ok? Então você vai escrever aí também as horas em linhas. Bom, aqui eu vou deixar para que vocês possam praticar as horas em relógio de ponteiro. Se tiver alguma dúvida, pergunte a alguém aí na sua casa que more com você para ele te orientar como ver as horas aí nos relógios de ponteiro, para que você possa ir se familiarizando com as horas. Lembrando que eu tenho que escrever em inglês os números, tá? Não quero que coloque os números aí
por extenso não, quero que você escreva os nomes dos números em inglês, se é o 1, se é 2, 3, 4, 5, ok? Para você fazer, tá bom? E aí vamos praticar aí para a gente aprender a definitivamente ver horas em relógio de ponteiro, ok? Bom, finish class, por hoje é só. See you next class. A atividade está lá no campo, esses exercícios estão lá no campo de atividade. Acesse a sua plataforma que você vai encontrar lá as atividades, essas atividades aí para você responder no seu caderno, ok? Take care, cuide-se. See you next class. Te vejo na próxima aula, ok? Bye bye, student.